Olá, bem-vindo a mais um Wiki Magia. Eu sou a Ed Van Fel e hoje nós vamos falar de uma deusa polêmica, uma deusa que algumas pessoas acham que é um demônio. Mas será mesmo que esta deusa é tão perigosa, temida e sinistra quanto pensam? Pois é, o Indiana Jones achava isso porque foi assim que eu conheci a deusa Kali, num filme do Indiana Jones, em que um templo para ela era basicamente os cenários de todas as aventuras de corre-corre e, para mim, algumas das cenas mais aterrorizantes que eu já vi no filme, que é aquela cena dos insetos, baratas e lacraias e Jesus. Aquilo dali me deixava encolhida no sofá. E no filme, Kali era uma deusa que precisava de sangue de inocentes e os seus devotos eram os grandes vilões, tendo uma seita maluca lá que matava pessoas. Mas, enfim, essa é uma péssima apresentação de Kali, mas faz todo sentido quando você entende que naquela época ninguém estava muito preocupado em mostrar, digamos, algum conteúdo mais profundo de qualquer coisa, qualquer outra cultura que não fosse a própria. Era o caso que os americanos sempre faziam e também os japoneses, porque eu me lembro muito bem de ver os Super Campeões, que era um desenho que eu adorava sobre futebol, quando o Tsubasa, o personagem principal, chegava muito feliz ao Brasil e ele ia para o maior estádio do Brasil, o Maracanã, que ficava em São Paulo, e dali do estádio ele podia ver o Cristo Redentor, que ele dizia para os amigos: olha, aquele é o Deus do futebol, que os brasileiros cultuam antes de cada partida. Então, gente, era qualquer coisa. Não dava para acreditar em nada. Até hoje a gente ainda tem dificuldades em acreditar nas versões que nos trazem de culturas, né, que não são as da pessoa que está fazendo o filme e o roteiro. Enfim, Kali não é isso, tá? Kali, ela é uma deusa, claro, que é muito temida, mas como eu já falei em outros vídeos sobre deusas negras, né, deusas que estão ligadas à morte, ao submundo, que estão ligadas a batalhas, à guerra, a armas, deusas que pegam espadas, elas têm um poderio feminino muito forte. E justamente por causa disso, elas foram demonizadas, afastadas, obliteradas e fez-se de tudo para que elas não fossem mais cultuadas. Este poder feminino era muito assustador para uma sociedade que estava se mostrando até então bastante patriarcal. E é só você observar a visão que a gente tem, a versão que a gente tem de Nossa Senhora, que sempre tem aquela presença cálida, calma, serena, geralmente passiva, dentro da mitologia cristã. Enquanto outras deusas, como Kali, Brigitte, Morrigu, Babdi e tantas outras, têm uma versão mais, digamos assim, presente, mais forte, mais impulsiva, mais de ação. E esse tipo de divindade feminina foi realmente afastada do conceito, do conhecimento popular. Kali é uma deusa do panteão hindu e ela é bastante cultuada, inclusive ela é uma das deusas mais cultuadas na Índia, temos muitos templos para Kali, e existe um motivo para isso. Kali é uma mãe fantástica. Ela é uma excelente protetora e defensora daqueles que buscam a sua ajuda e a sua proteção. A deusa Kali, ela vem de um mito em que haviam demônios que os deuses, todos os mais poderosos deuses, não estavam conseguindo exterminar, porque cada vez que eles cortavam as cabeças, cada gota de sangue caía no chão e se transformava num novo demônio. E essa batalha estava praticamente perdida até que Kali chegou. Kali foi chamada, foi invocada, e quando ela chegou, ela veio numa dança furiosa, e ela veio cortando as cabeças, e ela veio lambendo o sangue de todos os demônios que ela matava, assim impedindo que aquelas gotas caíssem no chão e se transformassem em novos demônios. É claro que tudo isso é uma alegoria, tá, gente? Eu não vou acreditar. A maioria das mitologias são alegorias, são formas da gente tentar entender a persona, a psique de cada divindade. Eu acho difícil acreditar que todas as histórias de todas as mitologias realmente ocorreram, até porque algumas são bem
fantasiosas, são bem difíceis da gente compreender, né? Então, claro, se você acredita, não tem problema nenhum, mas a princípio eu acredito que elas são realmente uma alegoria, uma maneira da gente conseguir compreender certas divindades. E Kali vem com esta figura, ela vem com a força, a fúria e a dança. A deusa Kali, ela vem dançando e matando com seus 8 braços, em cada um ela tem uma arma, em cada mão ela traz uma arma mortal. E ela frequentemente é retratada mostrando dentes com presas pontiagudas e como se estivesse gritando, como se estivesse num momento de fúria. E é claro que isso assustará a maioria das pessoas que não vai se dar o trabalho de conhecê-la melhor. Ah, não, claro que isso é uma representação e hoje em dia temos representações muito mais bonitas e tranquilas de Kali. Ela realmente não é uma deusa que simplesmente vai chegar no seu ritual gritando e cortando a cabeça de todo mundo. É uma deusa, na verdade, muito simpática, muito uma energia muito ariana, sabe? Uma energia que dá vontade de você fazer as coisas, dá vontade de você encarar seus desafios. Ela traz justamente isso, ela traz coragem, ela traz vitalidade, energia, e ela também, é claro, traz a proteção e a defesa contra todos os inimigos. Então, é uma deusa muito boa de ser cultuada. Eu tive um contato com ela muito bom numa época em que eu estava dançando em casa. Porque às vezes eu canso de academia, eu canso dos lugares que eu vou e eu começo a fazer começo a dançar em casa. Nesse momento eu estava dançando em casa e eu comecei a conhecer algumas danças tribais. E eu fui, né, fazendo as danças, já sabia, já tinha vários anos de dança do ventre, e fui fazendo essa dança tribal e eu comecei a achar muito interessante. Até que eu encontrei uma dança, até de uma brasileira, com a energia de Kali. Só que esta dança, quando eu fiz, tinha uma vela no altar, essa vela tremulou muito e eu senti uma presença dela muito forte. E aí eu comecei a dançar todos os dias aquela coreografia, ouvindo aquela música, porque eu senti uma conexão muito grande com o cara. Depois eu vim a fazer essa mesma dança numa convenção de bruxas de Paranapiacaba e foi muito interessante porque o salão estava lotado, lotado mesmo, estava bem cheio. E em dado momento eu não lembro direito dos movimentos. Sabe quando você dá um salto no tempo? Eu não estava lembrando mais. Eu lembrava de até hoje, eu lembro de fragmentos ali, muito no começo e no fim. Eu não lembro exatamente da dança. Mas algumas pessoas tiraram fotos que infelizmente eu não tenho mais, porque eu perdi todos os meus HDs antigos, em que eu aparecia azul, com presas pontiagudas e os olhos eram completamente pretos. E isso explica porque que metade do salão saiu correndo. Muita gente saiu. Tanto que quando eu meio que voltei a mim, percebi que tinha muita gente ao meu redor, mas tinha menos gente no salão. Muitas pessoas simplesmente se assustaram, saíram. Então, ela é uma presença muito forte e muitas vezes assustadora para quem não está acostumado. E quando eu saí, eu ainda sentia a presença dela, mas já era eu, já estava conversando, falando. E eu lembro de um evento muito interessante. Foi quando eu estava já na calçada de Paranapiacaba, perto do Lira, né, que foi onde aconteceu a apresentação, conversando com alguns fãs que estavam ali, alguns leitores falando comigo, e aí veio um cachorro, né, um vira-latinha, ali tem muito cachorro, e eu adoro cachorro, vocês sabem, e aí, assim que eu vi o cachorro, eu falei assim, ai, um cachorro, e aí eu já ia me abaixar para chamar, ele estava distraído, olhando para o lado, andando na minha direção, quando ele olhou para mim, ele tomou um susto, ele deu um pulo para trás, arregalou o olho, e aí eu fiquei chamando, né? Aí eu chamei uma vez só para ele vir. Ele veio, mas ele veio de rabo entre as pernas, cabeça baixa. Aí eu fiz carinho nele. E aí, quando eu terminei, falei, Tom, pode ir. Ele saiu correndo. Então, eu tenho certeza que o cachorro estava vendo alguém. E algumas pessoas que tinham evidência naquele momento falaram comigo que estavam vendo, não estavam vendo exatamente a Ed na hora da dança, estavam vendo aquela mulher muito alta, com os cabelos muito pretos, muito longos, mas muito sorridente. Ela tinha um sorrisão, ela parecia muito feliz. Então eu acredito que, como todos os deuses e deusas que a gente cultua, eles ficam muito felizes em conseguir nos ajudar, em nos alcançar. E é claro que essa aproximação vai depender muito da nossa permissão. Se a gente tem medo, eles não precisam, não vão se aproximar se a gente tem medo, porque não vão causar uma sensação positiva. A ideia deles é sempre causar uma sensação positiva,
uma coisa que nos eleve. Então, se você vai ficar com medo, eles nem aparecem. E ali eu vi que ela estava muito feliz em poder. Não foi só uma dança, foi um ritual. Ao final da dança, ela pedia para colocar as coisas no caldeirão e eu via um fogo que não existia, porque eu mesma já tinha decidido que eu não ia acender nada no Lira, porque ia ser muito complicado, é um lugar fechado, podia fazer fumaça, apesar de ser muito grande, eu preferi não fazer isso. Só que na hora que as pessoas foram jogando, né, seus pedidos de eliminação no caldeirão, eu via uma chama, né, uma chama ali, mas era uma chama que não existia. E depois esses pedidos todos estavam no saco preto, foram levados e sim foram queimados do lado de fora, do olhar, né, do pessoal. É, a deusa Kali, ela é muito acessível. Então, se você quiser trabalhar com ela, existem mantras muito interessantes na rede, existe no próprio YouTube. Tem muitos mantras aqui no livro Deusas Negras, que tem um capítulo que eu falo só de Kali. Então, tem o mudra de Kali, tem as formas de você conectar com ela. E, é claro, se você quiser também, tem vários rituais com Kali, com as outras deusas negras, no meu curso de Deusas Negras, que é um curso bem legal, onde você vai aprender a trabalhar com este lado mais sombrio, o lado mais lua negra dessas deusas, porque a maioria já conhece Isis, já conhece Brigitte, já conhece Hecate, que é uma deusa negra, mas acaba não conhecendo os detalhes mais aprofundados de como trabalhar na prática com essas deusas. E esse curso, eu não sei quando você está vendo este vídeo, mas este curso ele está sendo reaberto agora no finalzinho de 2022 e vai ficar aberto durante algumas semanas, alguns meses. Então, se você, de repente, estiver vendo esse vídeo nesse período, você pode procurar na descrição ou no comentário fixado o link para você conhecer um pouco mais sobre esse curso. E se você preferir o livro, o Deusas Negras também está disponível no linhastortas.com e se você preferir também tem em e-book. Se você já trabalha com essa deusa, se você já teve alguma experiência com ela, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber, porque é uma deusa que eu gosto muito e é claro, eu sou uma colecionadora de histórias, vou adorar saber se você teve alguma experiência legal com ela. Tá bom? Ou mesmo que você não tenha tido uma experiência não tão legal, talvez assustadora, conta também. A gente quer saber, tá bom? É isso, então, muito obrigada. Eu fico por aqui e desejo a você uma super semana. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!